A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, o devocional diário da leitura bíblica, do propósito de leitura anual. Aqui é o pastor Paulo Pereira e eu hoje começo lá atrás, voltando ao livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. É claro que nós, hoje, a leitura do dia 184, desse 3 de julho, nós estamos em 2 Reis 22, 23, passamos desde que o reino de Israel foi dividido entre Judá e Israel, as tribos do norte, o rei de Judá, Jeroboão, ele divide, ele faz um trabalho muito negativo no sentido da divisão de Israel, e lá na região do Reino do Norte, ele estabelece um altar que ele constrói em Betel para atrair o povo de Israel e não deixar que eles vão a Jerusalém adorar ao Senhor. E é aqui que entra a mensagem que hoje, nessa leitura, estamos vendo a profecia se cumprindo. No capítulo 13, versículo 1, vamos lembrar de 1 Reis, diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel, e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá da dinastia de Davi. Olha só, sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal, disse: o Senhor anunciou este sinal, o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. E aconteceu exatamente como ele profetizou, o altar rachou, E agora estamos na leitura de 2 Reis 22, 3, e 23, 30, aonde está narrando Josias, que agora ele é o rei de Judá, e ele está fazendo reparos no templo e busca os recursos para que os profissionais possam ser contratados para esse trabalho, e ele envia um dos seus oficiais, o Safã, para ir ao templo falar com o sacerdote Ilquias, para orientar esses valores que eram depositados na entrada do templo, os guardas do templo, e desce então para os sacerdotes contratarem os trabalhadores. Bem, é aqui que Ilquias encontra o livro da lei do Senhor. E ele então, Safã, que é o secretário de Josias, ele então lê o livro para o rei. E o rei, quando ele ouve as palavras do Senhor, ele rasga as suas vestes, se humilha, e ele vê que nada do que está escrito na lei do Senhor, os seus antepassados, Judá, não está cumprindo, está errando, falhando, e assim que ele manda o sacerdote, também os seus oficiais, consultarem o profeta, e eles vão até a profetisa Hulda, que profetiza realmente o juízo do Senhor sobre Jerusalém, o quanto o Senhor está irado com Judá, os feitos maus do rei Manassés. Mas como o Josias ele tem uma atitude de humilhação e arrependimento, sabe? Então o Senhor disse que ele não viria a destruição de Jerusalém, mas que após sim a sua partida, Jerusalém ia sofrer os juízos do Senhor. Mas assim que Josias ouve as palavras do Senhor, ele percebe
que não estavam cumprindo, e logo ele passa então a tomar atitudes mais veementes para eliminar qualquer idolatria, sabe, feitos imorais, cultuais, e enfim, ele manda tirar tudo que era de idolatria, que havia sido colocado no templo do Senhor. Fala para o povo celebrar a Páscoa, né, que era o grande feito do livramento de Israel do Egito. E assim ele começa aqui uma relação de atitudes, né, que eu não vou nominar todas, mas tudo que diz respeito ao que se cumpre na palavra do homem de Deus que falou a Jeroboão. Agora o rei Josias, ele profana os altares dos idólatras e queima os ossos daqueles sacerdotes, né, em cima desses altares, exatamente como profetizou o homem de Deus. O menino, agora o Josias, o rei de Israel, e ele então procura eliminar toda a idolatria, e manda retirar os médios, os feiticeiros, tudo ele procura de certa forma, com toda a sua força, purificar, Jerusalém de toda essa desgraça maligna. Tem muitas coisas detestáveis, inclusive os altares, para os deuses pagãos, corruptos, e manda destruir tudo no vale de Cedron. Olha só, o rei profanou o altar de Tofete no vale de Rinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Que coisa importante o que esse rei Josias ele faz, E removendo do templo do Senhor as estátuas que eram também ali erigidas. Bem, assim ele faz esta grande obra, E, bem, nós vamos dar sequência, depois à leitura, pois o rei Josias vai encerrar a leitura dizendo que o rei do Egito, o rei Neco, o faraó, se une com o rei da Síria, e guerreia e mata o rei Josias em Megido, Megido, que está no vale de Jezrael, e agora o seu filho Jeoacás é ungido e proclamado rei de Judá. Paulo, ele está ali agora, preso, e pede para falar com um oficial que está com ele, detido, e ele quer falar, em sua defesa diante do povo, e assim ele é permitido. E ele então, porque ele falava grego com o oficial, diz: mas tu fala grego? Sim, eu sou judeu, de origem judaica, mas de Tarso, uma importante cidade da Sicília e da Cilícia. E depois ele fala em aramaico para a multidão que admira, que todos entendiam ele, falando em aramaico. E aí ele começa a descrever qual a sua formação, como ele foi um judeu zeloso, o que ele fez para os do caminho, que eram os discípulos de Jesus, o mal que ele fez para eles, mas até encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, encontrar com o discípulo Ananias, porque ele ficou cego. Ele conta todos os detalhes do seu testemunho, que vamos acompanhar nas próximas leituras. Começamos com o Salmo 1 novamente, Agora, nessa outra metade do ano, nós vamos encontrar agora, a partir do Salmo até o fim do ano, passar por todo o livro dos Salmos até a conclusão da leitura do plano anual. E o Salmo 1 fala desses dois elementos, duas pessoas, duas características, o que teme ao Senhor e o que não teme ao Senhor. Como é importante os resultados que vão vir daí, O resultado consequente de quem não teme ao Senhor, mas o resultado maravilhoso daquele que anda nos caminhos do Senhor, ele vai colher frutos maravilhosos. Provérbios 18, 12 vai dizer: a arrogância precede a destruição, a humildade
precede a honra. Deus nos abençoe.